Fala galera, e Eduardo Suplicy, que já era ativista, agora é paciente da cannabis medicinal. Se liga nessa notícia logo depois da nossa vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis, e no episódio de hoje vamos falar sobre uma notícia que foi divulgada em vários painéis, Instagram, rede social e tudo mais, que foi a notícia do Eduardo Suplicy, que é o deputado paulista, que foi diagnosticado com mal de Parkinson e que adotou a cannabis medicinal como uma aliada no seu tratamento. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo e comentar conosco, que isso é muito importante. E o deputado Eduardo Suplicy, de 82 anos, que é pai de outro Eduardo, que no caso é o Supla, pai do João e do André, que inclusive num vídeo muito bonitinho tornou publicamente que vai fazer o tratamento para a doença de Parkinson, para o mal de Parkinson, que foi diagnosticado, na qual ele foi diagnosticado no final do ano de 2022 com a maconha medicinal, com a cannabis medicinal. O deputado, que ele já advoga, né, ele já era um ativista, já sempre esteve presente ali nos eventos importantes que tratam sobre a causa canábica, defende ali a regulamentação do cultivo e da acessibilidade para todas as pessoas, inclusive esteve na Expo Cannabis, foi uma presença super importante, quase ao mesmo tempo anunciou ter recebido esse diagnóstico de doença de Parkinson, ainda em grau inicial, né, no estágio inicial, em que os sintomas ainda são muito leves, né? Mas essa doença, o mal de Parkinson ou doença de Parkinson, é um distúrbio do sistema nervoso central que afeta parte dos movimentos, causando tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita, né, principalmente por causa dos tremores. Ocorre por conta de uma degeneração das células situadas numa parte chamada de substância negra, que fica no cérebro, né? Então é uma doença degenerativa, e um dos benefícios do tratamento com a cannabis, com o CBD para os pacientes de Parkinson, é sobretudo a redução da dor, especialmente aqueles que optam pela opção do efeito comitiva, né, da cannabis, que tem o THC, por exemplo. Esse THC, que é o uso do THC e do efeito comitivo, ainda proporciona o relaxamento muscular, uma melhora dos tremores em geral, além de auxiliar o paciente na parte do sono. Ela tem as suas qualidades ali, a própria cannabis tem as suas qualidades que auxilia no equilíbrio geral do corpo, né? Então, por ser um tratamento seguro e eficaz, muitos pacientes que são portadores dessa doença do mal de Parkinson estão conseguindo controlar os sintomas que eles não conseguiam fazer com os remédios ortodoxos, né, com os remédios, com os fármacos farmacêuticos normais, e pode ainda retardar toda a progressão da doença em razão da sua ação neuroprotetora, né, dos canabinoides ali quando você utiliza. É uma das qualidades, né, uma das características, inclusive, da utilização dessa planta, que é uma planta neuroprotetora, ao contrário do que muitas pessoas dizem na fake news, que detona nos neurônios. A gente já cansou de falar, tem vídeos falando de falácias aí. E nesse caso do Parkinson, teve um caso muito interessante, que na verdade é lá de 2003, mas só foi divulgado agora, porque lá na época era ilegal o uso da cannabis no estado, onde esse paciente, o Larry, né, do canal Healthy Super Families, conta a história desse paciente. Larry, que é portador de Parkinson num grau bem severo, e aí nesse vídeo que a gente vai deixar o link aí pra vocês, ele recebe lá o médico dele, que dá pra ele uma dose de canabinoides, fala inclusive pra ele se ligar, pra ele não ficar com muito sono, e 5 minutos depois mostra a melhoria do quadro do Larry, que era muito tremor, ele mal conseguia andar e falar. Pra vocês terem uma ideia, a gente vai deixar um trecho aqui, vai aparecer em algum lugar aqui pra vocês na tela, esse trecho aqui que mostra o antes e o depois do Larry, que fica evidente que ele melhorou bastante com a utilização dos canabinoides, né, do medicamento de cannabis. Esse caso viralizou há pouco tempo atrás, exatamente porque se tornou legal lá naquele estado, e aí ele divulgou para todo mundo de uma forma mais explícita. E no caso do nosso querido deputado Eduardo Suplicy, foi depois de uma conversa com a sua neurologista, doutora Luana Oliveira, do Hospital Sírio-Libanês, que ele então recebeu esse diagnóstico, né,
da doença de Parkinson, do mal de Parkinson, porque ele sentia tremores nas mãos durante as refeições, tinha algumas tensões e dores musculares nas pernas, desequilíbrios, então isso foram sinais que chamaram a atenção e fizeram ele pedir a ajuda médica dessa doutora. Sabiamente indicou ali o tratamento da cannabis, eu acho que ela é de um núcleo de CBD, lá de canabinoides, lá do Hospital Sírio-Libanês, que é algo muito interessante. E ao tornar pública essa escolha dele pelo tratamento da cannabis, o deputado mostrou, além de coragem, né, de muita coragem, pessoas dificilmente vêm para poder falar de cannabis, você ficar mostrando a cara, e intensifica ainda o seu, né, o interesse próprio dele pela solução dos problemas dos pacientes que precisam dos medicamentos de cannabis para a melhoria das suas condições de vida, da sua qualidade de vida, e que lhes dá esperança e possibilidade de ter ali um quadro, né, uma situação de vida diferente do que elas tinham antes, tomando remédios, coisas ruins. E a presença dele, por exemplo, na audiência pública da Frente Parlamentar de Defesa da Cannabis Medicinal do Cânhamo Industrial, em que ele foi vice-coordenador, ele destacou, por exemplo, uma das dificuldades com relação à acessibilidade do tratamento de cannabis, que ainda é muito burocrático, é muito caro e, em alguns casos, né, sendo bem realista, acaba sendo inviável para alguns pacientes, porque tem que ficar pagando, importando, ou trazendo de alguma associação, que mesmo nas associações o remédio precisa ser custeado, então não é caro, não é de graça. Então até a pessoa que está pelo SUS conseguir as suas autorizações, isso pode demorar, mas a gente aqui do canal, e eu tenho certeza que toda a comunidade canábica tem muito a ganhar com esse ativista e agora paciente da cannabis, que tem um papel muitíssimo importante na conscientização das pessoas sobre os benefícios dessa planta, as possibilidades terapêuticas, as possibilidades industriais do uso da cannabis, o potencial do Brasil para poder explorar esse campo, certamente também por uma busca de uma regulamentação mais inclusiva, mais justa para essas pessoas, esses pacientes que precisam do tratamento medicinal sobretudo. Então a gente aqui do canal, confiante e muito feliz com a adesão dele como paciente, né, e também o esforço dele como ativista. Então a gente agradece ao Eduardo Suplicy. Espero também que vocês tenham gostado desse tema de hoje, desse episódio. Não se esqueçam de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo e comentar conosco, que é muito importante. E a gente se vê lá no próximo episódio. Valeu, galera!